Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre aquele crime que aconteceu lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em que um empresário que era ligado ao PCC e era testemunha em várias acusações contra o PCC foi executado. Não se sabe por quem, alguns dizem que é pelo PCC, mas a gente vai ver aqui nessa matéria agora. Existe a possibilidade de serem justamente pelos policiais de São Paulo que estariam com medo do que esse cara iria revelar, né? A gente sabe agora que a delação premiada que ele assinou com o Ministério Público de São Paulo envolvia, inclusive, ele delatar policiais que estariam envolvidos com o PCC. Não tenha dúvida, tem alguns, tá? A maior parte dos policiais de São Paulo, como a maior parte dos policiais do Brasil inteiro, são pessoas honestas que realmente buscam fazer o trabalho da melhor maneira possível, defender o povo contra bandidos, mas não tem ilusão não, cara. Tem algumas maçãs podres nesse cesto aí, tem alguns policiais que estão envolvidos com crime. Não se pode chamar nem de policial, porque nesse caso é criminoso, né? Tá disfarçado de policial ali. E é uma pena realmente que a gente não vai ter essa delação premiada. Mas essa história toda aqui eu quero falar para vocês que tá me cheirando muito mal. Por quê? Porque começaram a falar muito que o problema é a polícia de São Paulo. Entenderam o aspecto político disso? Já tem aqui o pessoal do Globo falando que, olha só, o crime em aeroporto expõe urgência de política de segurança. Temos que aprovar a PEC do Lewandowski. Lembra aquela PEC do Lewandowski que cria o SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública? Uma lorota completa, jamais resolveria nada disso aqui. Ao contrário, pioraria esse tipo de coisa, porque criaria mais um nível hierárquico, né? Quanto mais hierarquia, mais favorece a corrupção, mais favorece a esses maus policiais que estão aí no meio da boa polícia, né? Mas vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Biqueira do Xandão no DF, Flamengo campeão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, alguns apelidos me fazem realmente rir por dentro, né? Flamengo campeão, time de bosta dele, vai ganhar nada esse ano. O pessoal tá animado aí, boa sorte pro Flamengo, quem sabe consegue alguma coisa. Campeão moral, parabéns pros apelidos e coisa e tal. Campeãozão mesmo é só o Vasco, que não importa se ganha ou não, é sempre campeão, não é mesmo? Pois bem, aqui está o caso da delação, vocês lembram desse caso? Era o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritbar. Há alguns dias atrás a gente falou sobre isso aqui. Ele foi assassinado ali no aeroporto, parece que ele estava chegando de Goiânia e foi surpreendido na saída do aeroporto. O aeroporto é área federal, é área de responsabilidade do governo federal. Não se sabe muito bem, porque ele estava na saída do aeroporto ali, ficou meio estranho esse negócio. Quem está investigando é a polícia de São Paulo. E ficou mais estranho ainda a gente sabendo agora que a própria polícia de São Paulo é um dos suspeitos desse caso. Eu acho que esse caso aqui é um caso que, de fato, a Polícia Federal deveria fazer a investigação, porque o próprio Departamento de Homicídio, segundo diz a delação premiada dele, haveriam pessoas que ele iria delatar dentro do Departamento de Homicídio. E aí, será que não está acontecendo justamente da pessoa que foi a culpada, está sendo responsável também por investigar esse caso? A gente não sabe. É o que eu falo para vocês. Tem que tomar cuidado com essa ideia, porque às vezes a pessoa fica com a ideia de que tudo quanto é policial é corrupto, tudo quanto é policial é ligado ao crime organizado, e não é isso. A maior parte dos policiais é honesta, está fazendo um bom trabalho, está buscando realmente combater o crime, mas que tem alguns que estão do lado errado, a gente sabe que tem. Não é nenhuma novidade isso aqui no Brasil, né? Então, olha só, a CNN teve acesso ao acordo de delação premiada com promotores do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, GAECO, que foi homologada em 2024. Um ponto importante aqui, eles não falam isso aqui, mas esses acordos de delação já contém tudo ali, tá? Já contém tudo ali dentro. O nome das pessoas já está tudo ali. Eu quero dizer isso por quê? Porque eles não falam o nome das pessoas que seriam, os policiais que seriam acusados nesse acordo de delação premiada. Mas, quando você assina esse acordo, você já dá essas informações. Esses nomes já estão ali no acordo de delação premiada. Quando você assina, já tem tudo ali. O que você tem que apresentar depois é o seu testemunho e as provas que você tenha dessas coisas que você colocou no seu acordo de delação, né? Mas o acordo de delação em si já tem as informações todas lá. Isso significa que esse pessoal sabe quem são as pessoas que iriam ser prejudicadas por isso daí, né? No documento, Vinícius afirma que policiais seriam delatados, integram o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP, que olha que coisa, é o departamento que está investigando a morte dele agora, né? O Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, e o 24º Distrito Policial da Capital.
Vinícius também iria dar informações sobre outros grupos da facção PCC, como aí tem o nome das pessoas aqui, né? Mas é o que eu falo para vocês, eles não botaram os nomes aqui, mas no final das contas a gente sabe que na delação tem esses nomes. Esses nomes estão lá na delação. A delação não é feita com hipotética, é feita com o nome já aparecendo ali. É verdade que a delação sozinha, sem as provas que corroboram essa delação, ela não tem o valor probatório. Então, assim, por que funciona isso? Você na delação já escreve tudo que você sabe. Se essa delação for aprovada, aí você vai apresentar as provas, vai atuar como testemunha, né? Vai fazer a testemunha contra essas pessoas. Testemunho, vocês sabem, é um meio de prova, né? Lembra, prova, as pessoas às vezes têm essa ideia errada que prova é uma coisa absoluta, que não, que a prova provou que o cara está errado. Não, a prova, na verdade, no processo, é tudo evidência. Quando o juiz aceita que aquilo ali se tornou meio de prova, é justamente na sentença. O juiz já toma a decisão dele considerando aquilo como prova. Mas tudo é evidência, né? Então, ou seja, ele já destacou todas as informações ali e ele iria entrar com mais evidência, que seria o testemunho dele e também eventuais documentos, eventuais informações adicionais que ele tivesse sobre essas pessoas. Por que eu estou dizendo que é importante saber que já tem o nome das pessoas lá? Porque é lógico, nessa investigação, né, essas pessoas são automaticamente suspeitas. Pode não ser o PCC que matou o cara, pode ter sido a própria Polícia Militar de São Paulo, ou, desculpa, a Polícia Civil de São Paulo. Aliás, já tem 8 PMs afastados da investigação por suspeita de envolvimento na morte do delator do PCC no aeroporto. São PMs e tem gente da Polícia Civil também sendo investigada nesse aspecto, né? Os PMs foram investigados, foram afastados, por quê? Porque eles estavam fazendo a segurança do cara. E aí tem alguma coisa errada mesmo, né? Os caras deveriam estar fazendo a segurança dele lá. Por algum motivo, se eles não fizeram a segurança, pode muito bem ser que eles foram comprados aí por esse grupo que está fazendo esse tipo de ataque. A PM e a Polícia Civil costuma ter uma briga entre eles, tá? Não sei como é que é em São Paulo, mas no Rio de Janeiro tem muita briga entre a PM e a Polícia Civil. Mas, de qualquer forma, quando se trata de corrupção, fica todo mundo amigo, meu amigo. Então, os policiais, os PM corrupto, é tudo amigo dos policiais civil corrupto. Quando entra dinheiro, fica todo mundo amigo, é impressionante. Então, 8 policiais foram afastados preventivamente, alguns são policiais justamente que estavam fazendo a segurança dele ali, que foram afastados, provavelmente porque deixaram o cara numa situação fragilizada ali, né, numa situação exposta ali no aeroporto de Guarulhos, então podem ter culpa nessa história, ninguém sabe de nada, por enquanto tudo está sendo investigado, tudo são hipóteses, mas certamente tem uma coisa estranha nessa história, ou seja, o que a gente está vendo é que pode ter havido, na verdade, quem fez esse crime pode não ter sido o PCC, pode ter sido a própria polícia de São Paulo. Então, essa é a situação, né? Estão investigando isso daí. Existe essa possibilidade? É lógico que existe, não estou dizendo que não. Agora, eu estou achando muito estranho também essa investigação toda está indo no sentido da Polícia de São Paulo. Por que isso? A morte do cara foi no aeroporto. A Polícia Federal não vai ter investigação na Polícia Federal, não teve nenhum agente da Polícia Federal envolvido nessa história também não. Muito estranha essa história, alguém tem que ter avisado que o cara estava saindo ali no aeroporto, né? E tudo parece ser montado com um objetivo político. Já está o pessoal do Globo falando aqui, ó. Crime no aeroporto expõe urgência de segurança pública porque o assassinato mostra o poderio das facções. Sem unir estados e governo federal é impossível combatê-las. Isso aí é uma informação que ele tirou do cu dele, essa informação aqui. Por quê? Porque juntar todo mundo não vai ajudar nada, vai criar mais burocracia, vai criar mais hierarquia, e é justamente por isso que as facções têm mais poder, porque elas não têm burocracia nenhuma, elas agem em células descentralizadas. Ao contrário do que o governo quer fazer, ao contrário dessa ilusão idiota que tem na cabeça de muita gente da esquerda, que não, que se a gente centralizar a coisa toda, fizer uma grande hierarquia aqui, a gente vai planejar tudo direitinho, vai conseguir fazer. Não, ao contrário, isso fica mais ineficiente. E outra coisa, corrupção na polícia fica muito mais fácil. Quanto mais hierarquia você tem, mais oportunidade de corrupção você cria. Quanto mais autoritarismo, mais mão de ferro que você tem, mais possibilidade de corrupção você tem. Ainda mais botando uma hierarquia de segurança pública nas mãos de um pinguço corrupto, né? Ou seja, quem vai estar controlando a coisa toda é o Lula, lá em Brasília. Ora, o que mais você precisa para ter corrupção nesse esquema todo do que botar toda a segurança pública sob o mando de um corrupto?
Não tem salvação isso, não tem nenhuma chance de dar certo esse tipo de coisa, né? Então o pessoal já está dizendo aqui, ó, não, porque a proposta do Lewandowski não faz tudo, mas ela tem que ser feita aqui. Ó. A proposta do Lewandowski não esgota os problemas, é melhor que o vácuo. Que vácuo? Não tem vácuo nenhum. Hoje está funcionando a coisa correta. Só não funciona hoje porque o próprio STF proíbe a ação da polícia, né? No final das contas, essa ideia que eles estão querendo aqui de dar todo esse poder para o Lula é só para piorar a situação. E estou suspeitando muito que toda essa crítica à polícia de São Paulo, toda essa história aqui está me cheirando muito a interferência política nesse caso aqui, né? Vamos ver como é que vai caminhar isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.